Planejamento de estudo. Planejamento de estudo é muito importante. Tem gente que estuda desenfreadamente, né? O ideal é que você, antes mesmo de começar a estudar, você planeje para você aumentar o teu rendimento e para você ter o teu estudo organizado, para saber se ao final você está cumprindo todas as metas. E aí volto a tocar nesse assunto de quanto tempo a gente estuda. Isso aí, na verdade, vai depender de cada um, né? Às vezes eu tenho um tempo maior, porque eu estou mais folgado no consultório, mas a fulaninha pode ter um tempo menor, porque está, enfim, conciliando outros compromissos. Isso aí não importa. Independentemente se você já tiver 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas de estudo, isso não importa. O que importa, no final das contas, é a qualidade de estudo, tá? Se você tiver de 2 a 3 horas por dia com qualidade, você consegue efetivamente, no final do ano, cumprir com todo o conteúdo programático daquele concurso, tá legal? Bom, independentemente se você concentra os seus horários de estudo na parte da noite, da manhã, não interessa. O importante é você ter, como eu falei há pouco, metas bem estabelecidas, um calendário semanal, mensal, para poder você saber quando que vai finalizar determinadas disciplinas, e por que não anual, onde você vai instituir um período onde você vai fazer simulados, né? E aí são importantes que esses simulados sejam feitos depois de você ter pelo menos 40% do conteúdo programático concluído, né? Porque se você começa a fazer simulado no início do curso, eu me matriculei no curso, semana que vem eu estou fazendo simulado, isso vai te causar uma frustração, porque você não vai ter boa parte do conteúdo fechado, você vai ter um baixo rendimento, né, naquelas assertivas e, consequentemente, isso vai te causar uma frustração. Então, seja realista, né? Deixe para poder fazer esses simulados só quando realmente tiver boa parte do conteúdo programado, fechado, né? Além disso, você tem que programar uma revisão. É fundamental que quando chegue próximo à prova, você programe uma revisão com qualidade, né? Abordando os principais assuntos e as principais disciplinas que são cobradas, né? E por que não até mesmo programar um recesso? Às vezes a gente emenda um ano atrás do outro e não tira um tempinho para a gente recarregar as energias. Então é fundamental que a gente faça essa programação. O próximo slide eu trago principalmente para aqueles que se formaram há pouco tempo, que ainda não fizeram uma especialização, porque é ilusório quando a gente se entrete com o concurso e pensar que a gente vai passar rápido para o concurso, né? Não, eu vou começar a estudar esse ano para concurso e não tem para ninguém. Esse ano eu vou passar. Ótimo, seu pensamento está correto. Você tem que ter crença no progresso, você tem que ter fé, você tem que pensar positivo, né? Mas você tem que também ter metas realistas, né? O concurso da Marinha ele é um concurso que confere um peso muito grande à prova de título. Então, se eu, por exemplo, estou recém-formada, eu vou me programar para poder fazer uma pós-graduação, né? Vou me programar para, durante essa pós-graduação, eu fazer a produção de um artigo científico. Vou me programar um pouquinho para poder me dedicar ao consultório, né? Para poder efetivamente absorver esse conhecimento da pós. E no último ano eu vou me dedicar integralmente ao concurso. Esquece consultório, mete a cara justamente no concurso. Foi exatamente o que eu fiz. Essa programação foi exatamente o que eu fiz. Eu programei para em 3 anos eu passar do concurso, né? Onde eu faria no primeiro e segundo ano após, faria um artigozinho e tal, e no terceiro ano eu efetivamente passaria no concurso público. Isso aqui não serve para 100% das pessoas, eu só estou me colocando aqui por uma proximidade do caso e por uma questão de ética, tá? Porque era a minha realidade. Mas eu conheço pessoas excepcionais que começam a estudar hoje e no mesmo ano passam. Mas não é a realidade de um concurso público, tá? Então, se você está se envolvendo com concurso público hoje, agora, entrou na Primora esse ano e acha que vai passar esse ano, é bom você pensar dessa forma, mas tenha um plano B na sua vida. Faça o concurso até passar, né? Existe uma frase famosa aí no meio de concurso público, do William Douglas, que é um papa de concurso público, que ele fala exatamente isso, né? Concurso não é feito para passar, é feito para até passar o concurso, né? Então é fundamental que a gente tenha essa mentalidade, é fundamental que a gente tenha essa maturidade para poder a gente se dedicar e não desistir no meio do caminho, beleza? Bom, mas como é que eu vou fazer planejamento de estudo? Existem alguns compromissos da gente, né, ao longo da nossa semana que são imutáveis, né? Trabalho, as aulas do Aprimore, um tempo de descanso que é fundamental, né? E o resto eu vou ter justamente de estudo. Então eu tenho aqui, nesse exemplo, a tarde e a noite da segunda-feira, tenho a manhã da terça, na quarta-feira eu tenho manhã e noite, então eu vou reservar alguns horários, algumas brechas
na minha semana para poder justamente estudar. Não quer dizer necessariamente que eu tenha que ter estudo como a minha última opção, não. Estudo para mim, eu virei concurseiro uma prioridade, mas tem situações, trabalho como exemplo, que eu não tenho para onde correr. Então beleza, eu tenho alguns horários livres e são esses horários que eu vou me dedicar a estudo. O grande pulo do gato é você justamente transformar esses horários de estudo, organizadamente, em algo que te remeta a uma aprovação, né? Em algo que facilite o seu objetivo. E o que seria isso? Você se dedicar às disciplinas que mais caem e aos pontos que mais caem. Esse é o grande pulo do gato, né? Eu vou separar alguns horários, por exemplo, aqui na sexta-feira, para poder estudar as aulas que eu tive na quinta-feira. Depois de ter consumido boa parte do conteúdo programático, eu vou separar um dia na minha semana para poder fazer questões, né? E treinar meu conhecimento, e treinar simulado, e treinar aptidão com questão. E o resto da semana eu vou dividir justamente nas disciplinas que são abarcadas pelo concurso, né? Então, administrar o tempo de estudo é muito importante, né? Como a gente falou há pouco, difere muito quantidade de estudo para qualidade. E aí, para poder justamente ressaltar o quão que é importante essa qualidade, né? Eu venho apresentar para vocês um aplicativo que se chama Aprovado. Alguém aqui conhece esse aplicativo? Eu também não conhecia até pouco tempo atrás. E eu confesso que eu não fiz uso desse aplicativo. Mas a Josélia, que esteve aqui há pouco, que foi a 01 do concurso da Marinha do ano passado, também passou para as segundas fases de concurso em anos pretéritos. Ela usava esse aplicativo, eu tomei conhecimento, achei muito legal e resolvi trazer aqui para vocês. O Aprovado, ele nada mais é do que um aplicativo onde ele faz uma vigília do seu tempo de estudo dedicado a cada disciplina, né? Então é super prático, você vai elencar as disciplinas que são abarcadas pelo concurso e sempre quando você for estudar uma disciplina, você vai lá e dá o play. Cada disciplina é super pedagógico, cada disciplina tem uma cor, você vai lá dar o play e aí quando você parar para estudar, você parar de estudar, você vai lá e dá o pause e com isso, ao longo do dia, ao longo da sua semana, ao longo do mês, você vai ter uma estatística do que o próprio aplicativo vai te dar, de quanto tempo você está se dedicando para cada disciplina. Eu achei muito bom, né? Porque às vezes a gente tira uma tarde para poder estudar endo, e a gente começa a estudar endo, e aí daqui a pouco o telefone toca, aí você para, dá o pause e vai lá e atende para poder justamente atender o telefone. Aí daqui a pouco você está fazendo, aí você para poder fazer um lanchinho, aí dá pause e vai lá fazer o lanchinho. Quando você perceber, se passaram 5 horas da sua tarde e você estudou efetivamente 1 hora. É justamente nesse ponto que mora a quantidade versus qualidade de estudo. Então esse aplicativo ele te ajuda a mensurar isso, né? Ao longo de um mês, por exemplo, se você vai ter uma estatística de quais são as matérias que você está menos estudando, né? E se você tiver dificuldade nessas matérias, você vai ter que conferir uma carga horária maior. Então achei bem interessante, tá? Nunca usei, mas realmente achei interessante. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e o momento vira uma oportunidade. Isso é a mais pura verdade. Quando a gente está apertado com alguma coisa, a gente se vira do avesso, mas a gente prioriza aquilo que a gente efetivamente quer. Concurso é isso, é dedicação. Bom, se eu tivesse que escolher um slide para essa aula, né, para esse bate-papo, na verdade, eu destacaria justamente esse slide, né? Que é o detalhamento do processo para você efetivamente organizar. Então agora a gente está efetivamente falando de organização de estudo, onde você vai primeiro estudar o edital, né, com base em concursos pretéritos nas provas anteriores, depois você vai organizar a sua semana, foi aquilo que a gente mostrou há pouco, né? Você vai ver quantos tempos de estudo você tem ao longo da semana e quantas semanas você vai ter até a previsão da prova, porque a gente não sabe de fato o dia da prova. Mas com base nos anos anteriores a gente tem uma previsibilidade. Então a gente aposta nessa previsibilidade e a gente determina quantas semanas a gente vai ter. Logo depois de eu ter somado os tempos que eu vou ter disponível até a prova, eu vou distribuir esses tempos de estudo por semana de acordo com a disponibilidade que eu tenho, né, e a estatística das provas anteriores. Se concentrando em quê? Eu vou me concentrar justamente nas disciplinas que mais caem, justamente nos assuntos que mais caem. E de tempos em tempos, depois de ter instituído essa distribuição de carga horária semanal, eu vou parar para poder fazer a manutenção, que seria o quê? Eu verificar quais são, ao longo dos simulados, as disciplinas que eu estou tendo um aproveitamento menor e, consequentemente, conferir uma carga maior para essas disciplinas. Isso é fundamental. Uma vez por mês, pelo menos, vocês param para poder organizar essa manutenção, tá legal?
Vou destacar a frase do terceiro quadrinho, que é distribuir os tempos de estudo por semana de acordo com a disponibilidade e estatística de provas anteriores. Parece missão impossível, mas não é, tá? Parece super complexo, complicado, mas a gente vai efetivamente colocar aqui alguns exemplos para a gente dirimir isso de uma melhor maneira, tá? Eu vou exemplificar da maneira mais simples possível, tá? Então vamos supor, criar uma situação onde eu me dedico a um concurso que tenha 3 disciplinas, sei lá. E aí eu percebo, através de uma estatística de provas anteriores, que tem uma determinada disciplina que confere praticamente 60% das questões daquele concurso, né? E eu tenho 20% para a matéria B e 20% para a matéria C. É natural, né? É fisiológico que a gente pegue um tempo maior e confira aquelas disciplinas que a gente mais gosta, que a gente tem mais prazer, quando a gente deve fazer efetivamente o contrário, né? A gente tem que fazer justamente o contrário, a gente tem que dedicar um tempo maior às disciplinas que a gente não gosta, que são as disciplinas que a gente tem mais dificuldade, e lógico, conferir um tempo, uma carga horária que seja proporcional justamente a essa disciplina A que cai mais. Isso é fundamental, tá? Na nossa organização de estudo. E tem muita gente, por mais que isso pareça simples, que se perde, porque não para antes para poder organizar. É o que a Michelle falou no início da aula. É o tal do afiar o martelo, né? Afiar o machado. Porque a gente não para poder organizar e distribuir essa carga horária. A gente acaba queimando o cartucho à toa, tá? Bom, para isso a gente precisa conhecer o concurso, ou seja, a gente precisa ler o edital, né? Então eu peguei justamente o edital do último ano, o edital da Marinha, e a gente fez algumas observações que são interessantes você fazer. Bom, saiu o edital com base justamente no ano anterior. Eu vou perguntar para mim mesmo, fazendo uma comparação, quais foram os livros que entraram nesse ano, né? Além disso, quais edições de livros foram renovadas, né? Esse ano aconteceram várias edições, trocas de edições, esse ano de 2016. Quais tópicos novos foram incluídos? Eu poderia ficar falando horas exemplificando sobre esses 3 primeiros tópicos, né? Porque ao longo desses 4 anos de preparação para o concurso da Marinha, eu pude perceber que existe uma organização nesse sentido, né? Onde, de tal forma que os livros que entram, as edições que são renovadas e os tópicos novos que são incluídos, na grande maioria das vezes são cobrados na prova. Então isso é fundamental a gente fazer. Há 4 anos, nos últimos 4 anos, eu passei para a segunda fase do concurso da Marinha. E no primeiro ano eu tinha 2, 3 meses de cursinho e consegui passar. E boa parte da culpa de eu ter passado foi justamente por isso. Foi porque eu fiz essa estatística de começar a estudar, antes de começar a estudar, vi quais eram as disciplinas que mais caíam, quais eram os tópicos que mais caíam, e aí eu parei para estudar só aquilo. E eu consegui passar para a segunda fase. Não consegui efetivamente a aprovação do concurso, né, porque tinha o peso da prova de título, que continua sendo grande, mas me fez, né, ter a oportunidade de ir para a segunda fase. E como eu falei há pouco, eu poderia ficar horas aqui citando várias questões, justamente exemplificando para vocês sobre esses 3 primeiros tópicos. Só que a gente perderia um tempo muito grande. Então, assim, confie em mim, tá? Mesmo sem eu trazer exemplos para vocês. Verifiquem quais são esses tópicos a serem abordados e se concentrem neles, porque a chance de cair é muito grande, tá? Faça justamente uma lista com esses novos tópicos para ao longo, né, da sua preparação você ter a oportunidade de fazer check nesses tópicos e organize, né, as disciplinas e os tópicos de tal forma você ter uma coluna de referência, né, ou seja, referendando livro e capítulo daquele tópico e põe uma outra coluninha de ok, tá? Então você vai pegar o edital da Marinha, que é assim, né, onde aparece lá o nome da disciplina e os temas que são cobrados, e vai transformá-lo dessa forma, né? Onde você vai ter o tópico escrito em cada linha, a referência, e ao longo do ano você vai justamente preenchendo essa coluna para você acompanhar se você efetivamente está conseguindo cumprir com o cronograma. Isso pode ser dado através da própria aula, né? Onde os professores vão abordando os tópicos que são cobrados e você vai acompanhando, ou através da sua própria abordagem individualmente, né? Através de apostila, através de livro. Bom, além disso eu vou avaliar a diferença que há entre edição e definir cópia dessas edições ou até mesmo providenciar os livros novos, né, se a diferença for muito discrepante.
E por que isso é valioso, né? Por que essa informação é importante? Porque quando a gente tem uma edição atualizada, como eu falei há pouco, na maioria das vezes a gente tem uma mudança do conteúdo programático daquele livro, né? E na maioria dos concursos, não só na Marinha, o conteúdo programático das disciplinas é dado justamente pelo nome dos capítulos. Então é fácil você ver quais são os capítulos abordados, né, naqueles livros. E quando você percebe justamente que há um novo tópico, que há um novo capítulo a ser abordado, a chance desse capítulo é muito grande de cair na sua prova. Então não desperdice tempo queimando contra as matérias que não têm tanta importância. Se concentre nesses tópicos, tá? Como eu falei há pouco, inclua as referências das disciplinas e faça uma estatística das disciplinas que mais caem. E aí, como uma bênção divina do Aprimora, a gente trouxe justamente essa estatística para vocês. Vocês não vão ter esse trabalho, que foi um trabalho de Hércules, né? Então, a gente, observando... A primeira ressalva que eu quero fazer aqui, que não está incluído, antes que alguém fale, o ano de 2016. Ah, mas por que não está incluído o ano de 2016? Por um motivo muito simples. Eu fiz essa estatística, comecei a fazer essa estatística com base no número de questões. Até porque era pragmático, né? Até 2015. Eram 50 questões na primeira fase, abordando o conteúdo geral. E justamente no ano passado mudou. Então, se eu levasse em consideração o ano de 2016 e também o número de questões, eu geraria um erro estatístico, porque o nível de comparação não seria mais o mesmo, tá legal? Então, só para a gente não se perder e achar que, poxa, mas ele não fez o de 2016, não fiz propositalmente, tá legal? Bom, o que a gente tem perseguido nesse tópico? Vamos voltar lá um pouquinho. Se a gente levar em consideração uma só disciplina, né, unir as disciplinas de dentística e materiais dentários, até pela proposição, né, da disciplina, por serem matérias comutadas, pelo próprio corpo docente seu mesmo, a gente percebe que dentística e materiais dentários é de longe a disciplina que mais cai, tá? Seguida por patologia, e aí a gente consegue fazer outras observações. Por exemplo, orto, só para vocês entenderem, que é essa setinha aqui, ó, ela tinha uma constância muito grande de cair, ou seja, a cada prova tinha uma quantidade considerável de questões e nos últimos anos ela vem sendo cobrada cada vez menos. E é uma tendência que isso aconteça, levando em consideração que são menos questões, tá? E aí acho que esse quadro fica um pouquinho mais fácil da gente entender, né? A importância da disciplina de farmacologia, que nos últimos anos vem cada vez caindo mais questões, vem caindo muita farmaco, tá? A importância de você ter de COI salteado o manual de biossegurança, porque sempre cai questões do manual de biossegurança, caem 2 questões, 3, 4. Então a importância de você ter esse manual decorado é muito importante, até porque a diferença que vai fazer de você entrar ou não é uma questão. Às vezes quem não está entretido com o concurso público acha que há uma estrada de diferença entre quem entra e quem não entra, quando não é verdade. Às vezes é uma questão, na maioria das vezes é uma questão que faz a diferença quem entra e quem não entra, tá legal? Então a gente não pode se dar o luxo, sabendo que aquele conteúdo cai, de ignorá-lo. Bom, e aí, juntando as disciplinas, né, um outro gráfico, outro tipo de gráfico, quando a gente percebe que dentística e materiais dentários é de fato a disciplina que mais cai, farmaco vem caindo consideravelmente, então já equivale desde 2008 até 2015 o número de questões cobradas junto com patologia, tá legal? Bom, e aí são justamente os tópicos que são mais comumente abordados por disciplina, né? Na disciplina de biossegurança eu tenho fluxo de processamento de artigos e antibiótico profilaxia como os temas mais cobrados, né? Mas eu não posso, por exemplo, ignorar proteção radiológica, acidente de trabalho, são muito importantes. Cariologia e saúde bucal coletiva, eu uni esses temas numa só estatística, né? E aqui, como cai poucas questões, né? 1, 2 questões, qualquer questão que faça, que tenha caído nesses últimos anos, acaba fazendo uma diferença considerável, né? Então não tem nenhum tema que seja necessariamente abordado, que tenha uma relativa importância. Cirurgia, de longe, infecções odontogênicas é o tema mais abordado, né? Seguido por exodontia, tanto de princípios de exo quanto de complicações. Na disciplina de dentística, está aqui a professora que não me deixa mentir, né? Nós temos vários tópicos interessantes aí, clareamento dental, princípio de preparo, adesão, complexo dentino-pulpar, fundamentos estéticos de cor que vem caindo também consideravelmente. Endodontia, microbiologia e instrumento são os temas de longe mais abordados, né, junto com o diagnóstico. O diagnóstico é um assunto muito difícil, pelo menos para mim. Sempre tive uma dificuldade muito grande, mas são questões que comumente caem, não só em concurso para a Marinha, mas para outros concursos de prefeitura também. Então a minha preocupação em querer
me dedicar um tempo maior foi fundamental para a minha preparação, porque era um tema que eu tinha dificuldade e ainda não gostava muito. Então foi fundamental para que eu entendesse o assunto e conseguisse matar umas questõezinhas de diagnóstico. Farmaco, em função justamente da mudança bibliográfica que foi feita nos últimos anos, cada vez mais vem caindo farmacologia geral, mas a anestesia local continua sendo o tema mais cobrado. Materiais dentários, cerâmicas e materiais de moldagem são de longe os assuntos mais cobrados. Odontopediatria, eu não posso ir para uma prova da Marinha sem saber trauma. Não tem como, porque se você pegar essas últimas provas, você vai ver que recorrentemente é cobrada traumatologia em odontopediatria. Então isso é fundamental eu saber para poder ir para uma prova. Isso é fundamental, por exemplo, no período de revisão. Eu vou ter um espaço, um gap de 2, 3, 4 semanas no máximo para poder fazer uma revisão, eu não vou conseguir abordar todas as apostilas, todas as disciplinas. Então é fundamental que eu tenha justamente esse quadrinho que mais cai, para eu poder efetivamente me concentrar nisso, tá ok? Ortodontia, crescimento e desenvolvimento, junto com erupção dentária e diagnóstico, são os temas que mais caem. E uma observação que eu faço aqui é que é o fato de ortodontia interceptativa não ter sido cobrada até o momento, né? E aí há dois poréns. O primeiro que não está no conteúdo programático, né, do concurso da Marinha. Então, quando eu dirimo o conteúdo programático de orto, eu não tenho ortodontia interceptativa, né? E aí eu chego a uma conclusão de que eu preciso saber diagnosticar, mas não preciso saber efetivamente tratar, vamos assim dizer, né? Mas há uma ressalva nisso, porque quando cair ortodontia interceptativa, se aparecer no conteúdo, vamos supor que, por exemplo, esse ano entre no conteúdo programático. É fundamental, se entrar, lógico, né? Se não entrar, eu vou continuar sem me dedicar. Mas é fundamental que, se cair, eu efetivamente estude esse tema, porque a chance de cair por ser um assunto novo é grande e a chance de você se destacar dos demais concorrentes é enorme, levando em consideração que nunca caía, tá? Então é fundamental a gente ter isso na cabeça. Pato, e aí pato tem uma diversidade de assuntos que caem, cistos e tumores, neoplasias, patologia óssea, infecções, seja ela virais ou bacterianas, alterações de desenvolvimento. A Bia dirime bem sobre todos esses assuntos. Pério, minha amada periodontia. Etipatogenia e microbiologia são de longe os assuntos que mais caem. Daí a importância justamente do conteúdo programático do curso de conferir um peso maior a essas disciplinas. Prótese e oclusão, prótese total é de longe a que mais cai, mas o que eu tenho observado com base nas estatísticas é que prótese vem caído cada vez menos. Inclusive no último concurso, boa parte do conteúdo programático de prótese foi cortado, livros foram cortados e foi conferida uma importância menor ao concurso. Radiologia, técnicas, tanto intra quanto extrabucais, são importantes, assim como patologia radiográfica e também radiobiologia, radioproteção e a parte de produção de imagem, né? Aquela parte mais chatinha de física de radiação. Bom, eu vou terminar antes de passar para a Michele, sobre alguns conceitos para você ficar atento ao seu rendimento, né? Que nada mais é do que um controle de produção semanal. E eu já separei meus tempos por semana que eu tenho disponível, eu já sei quais são as disciplinas que mais caem, eu já sei quais são os temas nessas disciplinas que mais caem. Eu tenho um apoio pedagógico justamente do curso para poder instituir, né, essa pedagogia dentro de mim. O que eu vou fazer agora é efetivamente distribuir o meu tempo que eu tenho semanal de acordo com a importância da disciplina. E aí, para isso, para fazer esse acompanhamento, eu faço um quadrinho, né, onde, para acompanhar o meu rendimento, eu vou ticando ao longo do ano aquele quadrinho, né. Então, eu vou, por exemplo, vou dedicar um tempo maior a estudar patologia estômato, justamente porque a estomatologia tem um peso muito grande para o concurso, não só para a Marinha, mas para vários outros concursos, e, consequentemente, eu preciso me dedicar a essa disciplina. Então, é natural, não só pela quantidade de disciplina, mas pela importância do concurso, que eu tenha isso, que eu tenha uma dedicação maior. Além disso, eu vou separar em dois grandes blocos as outras disciplinas, né? Onde são as disciplinas que mais caem, né? Periodentística, endocirurgia, prótese e farmaco, e as disciplinas que menos caem. E eu faço uma proporção, de tal forma que eu vou estudar muito mais as outras disciplinas do que as outras que não caem tanto. Beleza? Além disso, como eu falei há pouco, né? Eu vou montar com base no próprio programa, vou tirar as informações lá do edital, do PDF que a Marinha dispõe,
e vou dispô-las num programa de tal forma que eu preencha a referência dessa descrição e ao longo do ano eu vou acompanhando, vou ticando, vou clicando OK, vou botando um asteriscozinho, o que eu quiser. Só para poder efetivamente eu ter um acompanhamento disso, tá? Bom, agora eu vou chamar a Michelle aqui para poder falar um pouquinho, né, de motivação e de outros temas que são importantes também.